mesmo já sendo idoso, 75 anos aproximadamente, com uma promessa de que Deus iria fazer com que ele fosse pai de uma multidão. Porém, Deus não fez com que no ano seguinte ele fosse pai dessa multidão. Demorou aproximadamente 25 anos para que a promessa fosse cumprida sobre Abraão. E Abraão, mesmo sendo idoso, gerou um filho chamado Isaque, o improvável, gerado através de uma mulher que era estéril. E esse mesmo filho, Isaque, de Abraão, gerou outro filho problemático. Isaque era improvável. Jacó, que era o filho de Isaque, era improvável e problemático. Por quê? Porque ele não passou a perna no seu irmão, quando alguns dizem que ele roubou a primogenitura do seu irmão. Não, ele comprou. Barato, mas comprou. Mas ele enganou seu pai, dizendo que era o seu irmão. Um homem cheio de problemas, cheio de dificuldades. Mas Deus escolheu essa família problemática, com dificuldades, com improbabilidades, para ser o povo que ele iria formar. O povo hebreu, que depois se tornaria israelitas, e depois seriam os judeus. E através de Jacó, Deus o chama, troca o seu nome de Jacó para Israel. E esse mesmo Jacó tem 12 filhos e uma filha. Mas desses 12 filhos também problemáticos de Jacó, Deus escolhe um para ser o filho que vai levá-los a outra nação. Quem é esse filho? José, que todos nós já ouvimos falar sobre a história dele. José, o filho de Jacó, o filho querido de Jacó, ganhou do seu pai túnicas coloridas e vivia falando para os seus irmãos: eu tenho um sonho. Qual o sonho? O sonho em que haviam vários feixes e todos os feixes se dobravam ao meu feixe. Eu tenho um sonho em que o sol e a lua e as estrelas se dobravam sobre mim. O que despertou o ódio nos seus irmãos e fez com que seus irmãos o vendessem para os ismaelitas e os ismaelitas o vendessem para os egípcios. E a história de José conta que quando ele chega no Egito, ele chega com algumas dificuldades, mas logo ele é vendido para a casa de Potifar. Potifar, um dos maiores do Egito naquele tempo. E aí quando ele chega na casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus acha graça sobre José e faz com que Potifar ache graça sobre ele. E Potifar diz: a minha casa é totalmente sua, você manda em tudo, exceto na minha mulher. Qual que é o problema? A mulher de Potifar não sabia disso. E a mulher de Potifar começou a incitá-lo para que ele deitasse com ela. Mas José era um homem de Deus e sempre corria daquela mulher. Mas um dia, desapercebido, a história de José diz que ele estava na casa de Potifar, a mulher viu uma oportunidade porque estava sozinha, arranca as suas roupas para se deitar com José, José corre, e aí a mulher grita dizendo: esse homem tentou se deitar comigo. O que acontece com José? Potifar manda ele para a prisão, o lugar onde ele fica alguns anos da sua vida. E aí, preso, mesmo encarcerado, por muitos anos encarcerados, o Senhor olha para José e faz com que José tenha graça mediante aos olhos do carcereiro. Contanto, José era o cara que tinha a chave do cárcere. O carcereiro saía para fazer os seus afazeres e dizia: José, está aqui a chave do cárcere, toma conta para mim. E era o que José fazia. Um homem que Deus achou graça e fazia com que as pessoas poderosas achassem graça nele. E certo dia diz a Bíblia que Faraó tem um sonho. E quando Faraó tem um sonho, aqueles que o cercavam não conseguiam discernir qual era o sonho. E aí daqueles que estavam com Faraó diz: eu conheço um homem, porque esse homem revelou um sonho meu e ele pode revelar o seu. Faraó manda chamar José. Quando José sobe para conversar com Faraó, Faraó lhe conta o sonho. José, pela graça de Deus, revela qual é esse sonho. E a partir daquele momento, o Faraó diz a ele: quem é o homem que pode governar, que pode tomar conta da crise que está por vir, a não ser você? Do dia para a noite, o homem que era carcereiro se tornou o governador do Egito. Do dia para a noite, um dia ele estava vestindo a veste de um preso, no outro dia ele estava vestindo a veste de um governador. Tanta graça que José achou sobre este homem, que quando José é procurado pelos seus irmãos, sem saber que era ele, porque os irmãos achavam que ele tinha morrido, e aí os procura, e aí depois de todo o desenrolo, e eles descobrem que são seus irmãos, José manda chamar o seu pai
e os seus irmãos para morar no Egito por causa da fome na terra. E no Egito era o lugar onde tinha muita fartura. E aí quando chega Jacó, os seus filhos e mais 70 pessoas para morar no Egito. É o lugar aonde começa os planos de Deus a serem executados. Antes eles estavam em Canaã, agora eles estão no Egito, porque a fome tinha tomado conta do mundo conhecido. E agora no Egito, José é muito bem sucedido, o seu nome é alavancado, mas passaram-se aproximadamente 400 anos. O povo hebreu foi tratado muito bem no Egito por alguns anos, mas esse tratamento tinha prazo de validade. Por quê? Porque Deus não queria que o seu povo ficasse no Egito. E qual que é o problema? Abre essas aspas comigo. O problema, como eu disse nas semanas passadas, é que o conforto tende a nos acomodar. O conforto tende a nos acomodar mesmo estando em lugar errado. Às vezes nós estamos em lugar errado, mas por causa do conforto nós não queremos sair. Se Deus não permite que os egípcios comecem a perseguir os hebreus, o povo não sairia dali. O prazo de validade dos hebreus no Egito vence. E aí o que Deus fala? Tudo bem, vamos começar a perseguição ao meu próprio povo. Por quê? Deus permite que Faraó comece a perseguir o povo. Olha só o que diz o livro de Êxodo, no capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 10. Êxodo capítulo 1, do versículo 8 ao 10, diz assim. Vou esperar você abrir, né? Se está abrindo Bíblia, eu vou esperar. Diz assim: nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. E ele disse ao povo: eis que os filhos de Israel são mais numerosos e mais fortes do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multipliquem, e para evitar, em caso de guerra, que eles se alinhem aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da nossa terra. Ele olha e diz: estão crescendo rápido demais, vamos dar um jeito de parar. Mas qual que é o problema? Para Faraó, a ideia era dele. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Para Faraó, a ideia era dele. Mas a ideia não era de Faraó de escravizar o povo. Por que a ideia não era de Faraó? Porque a ideia era de Deus. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Abra comigo. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Olha de quem é a ideia da escravidão do povo de Israel. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão de lá com muitas riquezas. De quem foi a ideia de escravizar os egípcios? Do próprio Deus. Povo crescendo, Faraó lhe diz: vou escravizá-los. Mas Deus já tinha avisado a Abraão que eles seriam escravizados. O que nos ensina algumas coisas. Primeira coisa, irmão, quando estamos passando por adversidades, aprenda isso. A primeira coisa: Deus não é vítima da história. Deus não é vítima da história. Deus não está no momento que estamos em aflição no céu dizendo: ó, o que será? Deus nunca foi vítima de nenhum problema que passamos. Deus não está nesse momento dizendo: ele está passando por um problema tal, se eu tivesse mandado um anjo tal, resolver tal problema, ele não estaria passando por esse problema. Não, Deus não é vítima. Nós temos o problema de quando estamos acometidos com muitas dificuldades, nós pensamos que Deus está dormindo, ou se Ele está verificando com os anjos, se existe alguma possibilidade de nos ajudar. E aí é uma frase que eu sempre gosto de citar, que é: o fato de Deus não estar nos respondendo, não quer dizer que Ele não está nos ouvindo. O fato de você não estar ouvindo uma resposta imediata de Deus, não quer dizer que Ele não está te ouvindo. Deus não é vítima. O povo de Deus só ficou escravizado 400 anos, porque Deus permitiu
que eles ficassem. E aqui já vai o primeiro ponto, o pontapé inicial. Por que Deus dificulta os nossos caminhos? Por muitas das vezes é para que a vontade dele seja realizada. Por que aqui Deus dificulta a nossa vida por muitas das vezes? É para que a vontade dele seja realizada. Preste atenção, depois desses 400 anos de escravidão, a Bíblia diz que Deus levantou um homem chamado Moisés. E esse homem era o homem que tinha a missão de pedir a Faraó para que libertasse o povo do Egito. Qual que é o problema? Para Moisés era um problema. Se você já leu, você sabe a conversa de Moisés com Deus na sarça ardente. A sarça pegando fogo, e aí o que chamou a atenção de Moisés é que a sarça, que é tipo um raminho pequeno de galhos, pegando fogo, no Egito era normal, toda hora tinha uma pegando fogo. Qual que era o problema? Essa em específica pegava fogo, mas não se consumia. Moisés olha e diz, por que não se consome? Pega fogo, mas não queima, não vira cinza, não vira nada. Ele se aproxima e Deus começa a se comunicar com Moisés dizendo, eu quero tirar o povo do Egito. Acabou. Eu quero que eles saiam de lá e vão começar a cumprir a minha vontade. Para Moisés, talvez, a vontade de Deus era complicada demais. Tirar o povo de lá, 2 milhões de pessoas. E para onde? Aonde vai comportar esse tanto de gente? Como é que vamos atravessar para chegar até onde o Senhor quer? Para Moisés poderia ser complicado. Para o próprio povo poderia ser complicado. Mas olha só o que Deus disse que queria fazer com o povo. Êxodo capítulo 5, versículo 1. Abra sua Bíblia. Êxodo capítulo 5, versículo 1. Mais uma dosinha de fé, eu aceito, por favor. Êxodo 5:1. Olha só o que diz. Depois, Moisés e Arão foram e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Deixe meu povo ir para sofrer no deserto? Deixe meu povo ir para passar fome no deserto? Deixe meu povo ir para passar necessidade no deserto? Não, não, não. Deus diz, deixe o meu povo ir para fazer uma festa. A vontade de Deus é que o povo saísse do Egito em festa e chegassem no deserto comemorando em festa, porque Deus tinha os libertado daquela escravidão, meu Deus. Deus não queria que o povo sofresse. Deus queria que o povo fizesse festa. E após as 10 pragas, você lembra disso também? E a última praga era a praga dos primogênitos, que Deus extermina a terra do Egito, matando todos os primogênitos dos animais, até os homens. E aí Faraó permite com que eles vão embora. E é aqui que começa a maior peregrinação da história de todos os tempos. Moisés permite, podem ir. O Faraó permitem, podem ir. Acabaram com a minha nação. Acabaram com os primogênitos. Porque nesse tempo o que contava era o primogênito. Nesse tempo o que contava era aquele que estava, o primeiro filho dos pais que herdaria tudo aquilo que eles teriam que herdar. O Faraó diz, a minha nação está acabada. O povo que eu governo está acabado. Podem ir embora. Mas lembram que Deus avisou? Eles vão ficar escravos por 400 anos, mas eu vou dizimá-los. É o que Deus fez. Dizimou o povo que Faraó permitiu com que eles fossem embora. Qual que é o grande problema, irmão? Começa a grande peregrinação. Mas Deus tinha um destino, que era Canaã, a terra prometida. Porém, para chegar em Canaã, havia um caminho. Repita comigo, havia um caminho. Para chegar em Canaã havia um caminho. Do Egito a Canaã havia um caminho. E qual que é o problema? Que como sempre, Deus escolheu o mais longo. Havia um caminho. Ou melhor, haviam 2 caminhos. Que eu vou te falar agora quais eram os caminhos. Mas Deus escolheu o mais longo. Do Egito a Canaã existiam apenas 2 passagens, 2 caminhos, que grande número de pessoas poderiam passar.
O primeiro deles, a via dos filisteus. Isso não está na Bíblia, né, irmão? Tive que dar uma procurada para achar. A via dos filisteus, que era de 400 a 500 quilômetros de distância do Egito à Terra Prometida. E demoraria cerca de 20 a 25 dias aquela quantidade de pessoas para chegar. Era o primeiro caminho que eles poderiam passar. O segundo caminho era do deserto de Sinai, que era por onde eles passaram, até Cades Barnea, que eram 250 quilômetros aproximadamente, que eram basicamente de 10 a 11 dias. Nós podemos ler isso lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 2, não precisa abrir. Existiam dois caminhos, via dos filisteus e o deserto. Ao que parece pelos números, a via dos filisteus era mais longa, 400 a 500 quilômetros e de 20 a 25 dias. Mas não foi por essa via que Deus diz que eles deveriam ir. Era uma via mais comprida de caminho, porém era uma via mais fácil. Por que a Bíblia diz o caminho mais difícil, o caminho mais longo? Porque não era o mais longo em quilômetros, era o mais longo em circunstâncias. Por que a via dos filisteus era mais perto? Porque era mais perto em circunstâncias. Ouve só o que eu vou te dizer. No caminho dos filisteus, que não foi por onde o povo passou, ele era o caminho mais fácil. Por quê? Por causa da logística. Ele era uma entrada principal, usada para comércios e para deslocamento militar. Um terreno mais plano, mais acessível, com muitas vilas e cidades. Tinha comida e água disponível o tempo todo para eles. Não era um caminho seco, não era um caminho perigoso, era uma linha reta que esse povo poderia passar. Porém, o que a Bíblia diz é que Deus não escolheu esse caminho para que eles pudessem ir. Era um caminho mais longo em quilômetros, mas era um caminho mais perto na questão de deslocamento, suprimento. Mas olha só, eu vou ler para vocês novamente o 17, versículo 17 do capítulo 13. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho das terras dos filisteus, embora fosse o mais perto, ou o mais fácil. Porque disse, para que não aconteça que vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Era um caminho mais fácil de seguir, mas era um caminho que sempre estava em guerra. Aí Deus diz, eles podem ver a guerra e podem voltar para trás. Porém, por que esse caminho era mais fácil? Apesar da guerra, tinha água fácil, tinha comida fácil. As pessoas poderiam caminhar de uma forma mais tranquila. Apesar de caminhar mais dias, eles poderiam caminhar de uma forma mais light. Por quê? Porque caminhar 10, 11 dias no deserto é penoso demais. O povo não caminhou 10 anos de dias, caminharam 40 anos, mas a métrica eram 10 dias, e era penoso demais da conta. Por quê? Pela via dos filisteus tinha comércio, tinha água, tinha tudo, mas Deus diz, não, vocês vão ver a guerra e vão desanimar. Vai pela via mais difícil, porém mais perto, que é a via do deserto. Por quê? Não simplesmente porque é um caminho mais perto, mas é porque lá eu quero fazer com vocês algo diferente. E aqui eu já começo a caminhar para o entendimento que nós devemos ter sobre o texto. E começa a encaminhar para descobrirmos o porquê, ao invés de Deus escolher o caminho que tinha alimento, ao invés de Deus escolher o caminho que tinha água, ao invés de Deus escolher o caminho que tinha roupa, Ele escolhe o caminho seco, o caminho árido. E o Bill pode vir que eu já estou caminhando para o final. O meu final vai demorar uns 20 minutos só para te avisar. Por que Deus queria que o povo caminhasse pelo caminho mais difícil? Primeiro, porque Deus queria reeducar o povo. Deus queria reeducar o povo, ou educá-los novamente. Preste muita atenção,
o povo havia passado 400 anos distante da terra, distante da cultura, e esse tempo era suficiente para que esse povo esquecesse quem era Deus. 400 anos é o tempo suficiente para qualquer geração esquecer de qualquer princípio. Tanto é que nesse deserto, Moisés escreve o Decálogo, Moisés escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Antes do seu capítulo final, Moisés escreve ali, para quê? Para falar para o povo como é que o homem caiu e o que é que Deus estava fazendo para resgatar esse povo e como é que eles poderiam chegar no lugar aonde Deus queria que eles chegassem. Portanto, Deus mandou com que eles fossem para o caminho mais longo, porque Deus queria reeducá-los. Deus queria fazer com que eles aprendessem novamente. Deus queria mostrar a eles que Deus criou tudo, mas ele era tudo, se fez nada para criar o mundo, para criar o homem, e depois de criar o mundo, criar o homem, ele se reduziu mais ainda para entrar nesse mundo e entrar nesse homem, para que esse homem pudesse ter parte com ele. Deus queria mostrar a esse povo que criou o homem para governar, lá em Gênesis capítulo 1. Deus queria mostrar a esse povo que ele era um Deus que vencia guerras, juntamente com Abraão e aqueles homens que o acompanhavam, com várias guerras vencidas. Deus queria mostrar para aquele povo que ele era um Deus que cumpria promessas. Afinal, todas aquelas 2 milhões de pessoas que estavam lá, eram filhas de um homem de 100 anos de idade, que tinha uma mulher estéril de 90, e mesmo assim gerou filhos. Um homem carcomido, no final da sua vida, Deus fez com que o improvável gerasse todo aquele povo. Presta atenção, o que nos ensina que Deus, por muitas das vezes, vai nos levar por caminhos dificultosos, só para nos reeducar. Por vezes passamos tempo longe demais de Deus. Por vezes fomos acometidos por muitas coisas que nos tirou daquilo que nós deveríamos estar, do centro que deveríamos estar. E aí talvez os desertos que passamos, é só Deus dizendo, eu estou te alinhando, eu estou te reeducando. O caminho é mais árido, o caminho tem menos alimentação, o caminho tem menos água, o caminho não tem comércio, mas eu estou te reeducando. Às vezes o propósito de Deus dificultar caminhos é só para nos alinhar. Porque às vezes nós esquecemos de quem Deus é. E isso, como eu disse algumas semanas atrás, acontece normalmente quando está tudo bem. Quando está tudo bem, nós normalmente esquecemos de quem Deus é. A família está bem, os negócios estão bem. Está tudo bem. Aí nós nos esquecemos de quem Deus é, e aí Deus, para nos lembrar quem Ele é, Ele fala, eu preciso reeducar. Dá uma ajustada. Bota pelo caminho mais difícil. Primeira coisa, Deus nos leva pelo caminho mais difícil para nos reeducar. Segunda coisa, Deus dificulta os caminhos, porque Ele quer nos ensinar a confiar nele. Deus nos leva pelos caminhos difíceis, porque Ele quer nos fazer confiar, aprender a confiar nele. Se os hebreus tivessem ido pelo caminho dos filisteus, eles poderiam sim se assustar com a guerra. Mas aqueles que não se assustassem com a guerra, passariam tranquilos. Por quê? Porque estavam supridos. Presta atenção, tinha água fácil, tinha comida fácil, tinha local onde comprar comida. Tinha vestimentas fáceis, tinha abrigo fácil. Mas Deus leva pelo deserto. Por quê? No deserto eles não têm água, não têm comida, não têm vestimenta, não têm nada. Qual que é o detalhe, irmão? Preste muita atenção. No deserto eles não tinham suprimento, mas tinham dinheiro. No deserto eles não tinham suprimento, mas eles tinham dinheiro. Não há nada pior do que ter o dinheiro e não poder comprar.
Não sei se você lembra da pandemia. Não importava o dinheiro que você tinha. Você ia no supermercado e estava limitado. Fulano de tal, só 2 sacos de arroz por família. Só um saco de feijão por família. Só um saco de óleo por família. Uma lata de óleo. Mas eu tenho 20 mil e eu quero comprar. Só 2 sacos de arroz. Só um saco de feijão. A carne é limitada. Não há nada pior do que ter dinheiro e não ter o que comprar com esse dinheiro. Aliás, o ouro que o povo tinha, por quê? Quando Deus vai tirar do Egito, ele diz ao povo, vá lá e pede aos egípcios dinheiro, pede aos egípcios ouro, porque eles vão dar para vocês. O povo bate, Dona Maria, me dá ouro, toma. São José, me dá ouro, toma. A Bíblia diz que quando o povo vai sair, no final do capítulo 12, eles despojam os egípcios, levam todo o ouro embora. Levam dinheiro embora, mas dinheiro com força. Mas preste atenção, irmão. O dinheiro que eles receberam só serviu para revelar o coração deles. O dinheiro não serviu para comprar comida, porque não tinha. Para que o dinheiro serviu? Para revelar o coração deles. E eu te provo na Bíblia Sagrada. Olha só. Quando Moisés vai construir o tabernáculo, ele pede ao povo oferta de ouro, prata e bronze. Está lá em Êxodo capítulo 25, versículo 1. Diz assim, digam aos israelitas que me tragam uma oferta. E receba a oferta de todo aquele que quiser ofertar de coração. Moisés vai construir o tabernáculo e diz, manda o povo trazer, sabe o ouro que o pessoal perdeu lá? Manda trazer para mim. Mas olha só o que diz, olha só o que Deus diz. Receba a oferta de todo aquele que quiser ofertar de coração. Eu já disse isso outras vezes. Por que é que eu não insisto em ficar pedindo oferta? Porque não adianta nós termos o dinheiro de quem Jesus não tem o coração. O que Deus diz? Todo mundo que o coração se mover, pede. Só quem se mover vai trazer o coração. Não fica insistindo com o povo, não. O tabernáculo vai sair. E por que é que nós não temos que estar fazendo a campanha do envelope dourada, subir a montanha com tijolo, 12 tijolos da unção nova, a campanha que vai te trazer a prosperidade? Por que nós não temos que fazer isso, irmão? Porque o coração de quem Deus quer que se mova, vai se mover. E se Deus quiser com que a obra dele funcione, não importa se 1, se 2, se 3 está ofertando, se ele quiser que funcione, ele move o coração de outro lá fora, para que continue funcionando. O André contou um fato no Instagram lá sobre a questão de um dia, que eu nem lembrava. Ele contou que eu fui lembrar, que um dia nós estávamos na outra loja lá em cima, pagando uma merreca de aluguel, e não tínhamos dinheiro. E aí um dia parou um cara na porta dizendo, fulano, Deus mandou dar aqui o dinheiro. Aí você abre o envelope, exatamente a quantia que nós precisávamos para pagar o aluguel. Por que eu não fico insistindo? Fulano, você é dizimista? Fulano, você é ofertante? Fulano, você dá dinheiro? Por quê? Porque eu não vou ficar pedindo oferta de quem Deus não tem o coração. E se a obra é de Deus, vai continuar. Vou ficar me gastando. Se não der oferta, não prega. Se não der oferta, não canta. Se não der oferta... Não, irmão, senhor, a obra de Deus, Deus vai fazer o que quiser. Porque Deus pede oferta daqueles que se movem o coração. Quando ele pede oferta para o tabernáculo, algumas pessoas o entregam. Puf. Qual que é o problema? Outras pessoas não entregaram. E como eu sei disso? Êxodo capítulo 32, versículo 3, diz assim, então o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas e trouxeram a Arão, e ele os tomou em suas mãos e formou o ouro em um burril e fez dele um bezerro de fundição. No capítulo 25, Deus pediu ouro, o povo trouxe, mas algumas pessoas não trouxeram, ficaram com ouro para si. Não é que eles não tinham ouro, eles só não queriam dar ouro para o tabernáculo. Porque quando eles ficaram desesperados, porque Moisés subiu no monte,
E aí Moisés está demorando demais, 40 dias no monte, o povo diz, ele não desce mais. O Deus dele morreu com ele lá em cima. Faz para nós um bezerro de ouro, faz para nós um ídolo, para que nós possamos adorar. Sabe o que o povo que não deu para o tabernáculo fez? Tirou o ouro da orelha, dos braços, tirou o ouro e fala, faz para nós um Deus. Não é que não tinha, é porque o coração não estava na coisa certa. Não é que não tinha, é porque o coração não estava nas coisas de Deus, mas estavam nas coisas deles. O tabernáculo é para Deus, não tenho. O bezerro é para que nós possamos adorar, agora eu tenho. Preste atenção, o dinheiro muitas das vezes não é para suprir a nossa necessidade, mas sim para mostrar o nosso coração. O dinheiro não é só para suprir nossas necessidades, é muitas das vezes para mostrar quem somos, para mostrar o que o nosso coração quer. E isso faz com que dificulte a confiança em Deus. Mas o que nós temos que entender, irmão, preste atenção, as nossas necessidades sempre serão supridas em Deus. Olha só o que diz Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a vida, quanto ao que irão de comer ou de beber, não com o corpo quanto ao que irão de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Deus está dizendo, a anterioridade disso, a continuação é, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Então o problema não é que o dinheiro está só para suprir necessidade, o problema é que o dinheiro está para revelar o nosso coração, e não nos fazer confiar em Deus. E aí o que nós não percebemos é que, preste atenção, Deus não quer o nosso dinheiro. Eu vou repetir, Deus não quer o nosso dinheiro. O que Deus quer? A sua fidelidade. Se eu não ofertar, eu vou para o inferno? Jamais. Você é salvo? Sou. Se eu não ofertar, eu não vou para o inferno? Jamais, irmão. A oferta não é capaz de colocar no céu ou no inferno. Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer a sua fidelidade. Assim como Deus não queria Isaac de Abraão. Lembra lá? Deus acorda Abraão de madrugada e fala, Abraão, lembra o seu filho? Lembro. Eu quero ele para mim de volta. Abraão não questiona Deus dizendo, Deus, mas é o filho que o Senhor disse que eu teria. Agora que eu tenho a probabilidade de ter uma posteridade, de ter uma família, o Senhor vai me tirar? Abraão não falou isso. Abraão acordou de manhã, pegou o menino, bora. Bora para onde? Só pega a sua roupa e vambora. Madeira, cutelo, jumento, servo, 3 dias de caminhada. A pior caminhada talvez da vida de Abraão. Por quê? Porque o único que sabia era Abraão. Como é que Abraão sai de casa falando com Sara? Sara, eu vou ali. Aonde? Sacrificar meu filho. Sai de casa, pega o menino, Sara fala, vai aonde? Vou ali. Só que no meio do caminho, na verdade na chegada do monte, na hora de subir, Isaac faz a pergunta que poderia ter despedaçado o coração de Abraão, que é, papai, está eu, está você, está o cutelo, está a madeira, mas cadê o cordeiro? Mas o que poderia despedaçar o coração de Abraão, não, despertou nele mais fé e ele disse, o cordeiro Deus proverá para si. Pega o menino, mas não acaba a conversa não, é bonito, né? Se fosse bonito, Deus proverá, amém. Pega o menino e bora para casa. Abraão sobe o monte, amarra o menino na pedra, prepara o altar e vai para matar o menino. Quem o para? O próprio Deus. Quem o diz para ele não fazer? Deus diz, não, já sei que você me ama. O cordeiro está aí, pega o cordeiro, faz a festinha aí. Por quê? Porque Deus nunca quis Isaac. Deus só queria ver se o coração de Abraão estava no mesmo lugar que estava quando ele tinha 75 anos de idade e ele o mandou sair da terra da parentela para a terra que ele iria mostrar. Ele só queria ver se a fidelidade ainda era a mesma. Ele só queria ver se a força ainda era a mesma. Ele só queria saber, eu quero testar Abraão para ver se o coração dele ainda está no mesmo lugar. Tanto é que lá em Hebreus diz que Abraão
entregou a oferta. Deus não quer o nosso dinheiro, Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso coração. Quando Deus pede aos hebreus o ouro, Ele está pedindo para que os hebreus confiassem nele. Despojaram os egípcios, mas no meio do caminho Ele pede ouro de volta. O que Deus estava pedindo? Confia em mim. E olha só o que Deus fez, irmão, presta atenção. Deus abriu o mar, primeiro milagre. Bora, mar vermelho, faraó vindo. Deus fala para Moisés, pega o cajado, bate na água, a água vai abrir, você passa. Moisés bate, a água abre, eles passam a seco, e o milagre maior é que os egípcios morrem no mar. Após passarem, o povo já começa reclamando, eu quero água, eu quero água, eu quero água. Aí tinha só uma fonte de água, e essas águas eram amargas, as águas de Mara. E aí Deus faz com que essas águas se tornem doce. Aí o que mais Deus faz? Faz água brotar da rocha. O que mais Deus faz? Faz maná cair do céu. O que mais Deus faz? Faz carne, as codornizes caírem do céu. O que mais Deus faz? Faz roupa crescer no corpo. E você sabe que quem saiu do Egito, entrou na terra prometida, de ponta a ponta, foi só Josué e Caleb. Sabe disso, né? Josué e Caleb sai e entra. O restante que entrou cresceu no deserto. E eu sei porque mulher nenhuma entrou na terra prometida. Você imagina, irmão? 40 anos sem poder comprar uma pecinha na Shopee. "40 anos sem falar. Vou falar. Assim, 40 anos sem falar. Você não viu, não? Não é nova, não. Já usei outras vezes. Fala, moço. Foi só R$30. Essa é a nova agora. É porque estava muito barato. Eu não consegui me controlar. Deus fez crescer roupa no corpo. Imagina. Tem 5 anos de idade. Pisa no deserto. Tem 30 e tantos anos. A roupa é a mesma. Deus fez o povo crescer, a roupa crescer no corpo do povo, deu água, deu alimento, deu tudo, deu carne. O dia que o povo reclamou do pão, Deus disse, tá bom gente, eu não vou dar mais pão não, toma carne. E ainda assim o povo não confiou. E aqui fica a pergunta, qual foi a última vez que você confiou que Deus iria suprir a sua necessidade e apenas confiou e esperou só nele? Qual foi a última vez que você orou e disse, Deus, não vou dar meu esquema? Eu poderia ligar para o fulano, eu poderia ligar para o picano, mas não vou fazer. Eu estou orando e colocando nas suas mãos. Eu preciso do milagre. Qual foi a última vez, irmão? Qual foi a última vez que você não deu o seu jeitinho para confiar em Deus? Porque o povo dava um jeitinho. O povo queria dar um jeitinho. E o que Deus queria eu só quero que vocês confiem em mim, gente. Eu sou capaz de suprir a necessidade de vocês, só confiem em mim. Que dia que foi a última vez que nós oramos? Semana eu estava refletindo sobre isso, assim, Estou sempre cheio de problema para resolver. Aí, no sábado, uma pessoa que eu nem conheço direito me mandou mensagem, pegou meu telefone na padaria. Falei com a Luana, meu sonho é comprar um 1100 e cancelar o WhatsApp da minha vida. Para falar comigo vai ter que me ligar. Mas a pessoa pegou meu telefone na padaria e mandou mensagem assim, e aí, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu falar com você, no mesmo áudio. Me viu poucas vezes. Tudo bem? Deixa eu falar com você, hoje é meu aniversário. 34 anos de idade. Aí eu queria olhar com você não tem R$100 para você me emprestar? Para eu curtir meu aniversário? E eu te pago no dia 20. Aí qual que é o meu problema? Para eu entrar no contexto, eu disse, irmão, você precisa de 100, eu preciso de 4.000. É só 100 que você precisa? Eu preciso de 4.000. Mas assim, parabéns, feliz aniversário, mas não vai rolar não, irmão.
Se você arrumar 100, você me empresta 50 para inteirar os 4.000. Mas essa semana eu estava na cama assim, ó, pensando, colocando na planilha. Como é que eu vou fazer? Igreja, projeto, casa, aquela bagunça toda. E você pensa, já sei, eu vou dar meu jeitinho. Minha gambiarra financeira. Mas na sexta-feira dessa semana na cama eu falei, não vou dar meu jeitinho. Estou dando meu jeitinho tem, sei lá. Não vou dar meu jeitinho mais. Vou orar. Se Deus não responder, não vou pagar. Foi conta por impulso? Não. Necessidade. Ajuda um, ajuda outro, faz um negócio aqui, faz outro negócio ali. Não foi porque eu fui comer no restaurante mais caro que eu pude. Não foi por causa disso, não. Necessidade minha e necessidade do outro. Não vou pagar. Deus proverá. Estou dormindo até hoje, irmão. E dessa vez não vou dar o jeitinho, não vou. Por quê? Porque eu resolvi confiar em Deus. O dia que eu saí da igreja de um pastor esse tempo atrás, ele me falou a conta dele, que eu já conversei com vocês, eu saí de lá revoltado, dizendo, Deus, como? Tentando fazer os investimentos na igreja e vendo os caras falando de mesa de som de 20 mil, como se fosse 20 reais. E eu falando, Deus, por que que lá é assim e aqui não é? O problema, o Deus é o mesmo, irmão. O Deus que paga 500 mil por mês na igreja do outro funcionar, o Deus que abençoa a vida do irmão, é o mesmo Deus. Qual que é o problema? O problema é que às vezes o outro irmão está confiando mais do que nós. O Deus é o mesmo. O Deus que deu casa lá para o irmão que só orou e Deus apareceu com a casa. O Deus que pediu o carro, o irmão pediu o carro e a pessoa veio e entregou o carro. O Deus que pediu a Deus porque não tinha condição de pagar uma conta e caiu um pix do nada na conta dela para que ela pudesse pagar a conta, é o mesmo Deus. Conheço testemunhos de pastores, que é um ramo que eu tô, que diz que conta de R$1 milhão e obreiros chegar no final do culto, pessoas que nem sabiam que tinha tanto dinheiro, chegar com um cheque no final do culto dizendo, Deus mandou te entregar. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes, nós não deixamos Deus trabalhar como Ele sabe. Deus está só dificultando o caminho, dizendo, eu quero fazer, mas você não deixa. Eu quero colocar, mas você não deixa, você vive me impedindo. É por isso que às vezes Ele dificulta o caminho, para que nós possamos perder os contatos. Terceira e última coisa. Deus fez o povo passar por esse caminho mais difícil, porque Deus queria se revelar a eles. Êxodo 13, 21 e 22 diz assim, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca se retirou diante do povo a coluna de nuvem durante o dia, e a coluna de fogo durante a noite. Por que Deus queria levar o povo pelo caminho mais difícil? Deus queria revelar as façanhas que Ele podia fazer. A primeira delas, deserto. Como que é o deserto? 40 graus de dia e abaixo de 0 durante a noite. O que Deus faz? Coluna de nuvem durante o dia. O sol de 40 graus baixa para 20. Coluna de fogo durante a noite, o 0 grau sobe para 15, 20. Deus ainda é o mesmo. O mesmo Deus que pôde fazer chover maná no céu. O mesmo Deus que pôde cobrir o povo durante o dia, para que não fossem esturricados pelo sol, e nem morrer congelado de noite, é o mesmo Deus que nós servimos. Qual que é o problema? Que às vezes nós não deixamos Deus ser revelado em nossas vidas. Deus queria se revelar ao povo, e Ele se revelou ao povo na rocha de Meribá, lembra disso? Tipologia de Cristo, a rocha que fez com que Moisés não entrasse na terra prometida, que o povo enchendo o saco por causa de água, Deus diz, fala com a rocha. Mas a primeira rocha Deus tinha mandado bater, saiu água. A segunda Deus diz, não bate, fala. Porque era a rocha de Meribá, e era a tipologia de Cristo, não era só para bater, era para falar. Moisés irado, porque sua irmã tinha morrido, o povo enchendo o saco, ele pega o cajado e toma. Sai água. Deus diz, sai água.
Aí Deus parece que se comporta às vezes como a esposa, né? Assim, ó, 15 terabytes de memória RAM. Lembra o que você fez no Natal de 1915? Estou lembrado. A água sai, o povo bebe, Deus diz, parabéns, sigam o caminho. Qual que é o problema? Um dia Deus chama Moisés para conversar e diz, Moisés, sobe aqui. Aí quando Moisés sobe, Deus diz, lembra da rocha lá? Lembra, Deus, saiu água? Lembro. Pois é, o que eu mandei você fazer? Falar, o que você fez? Bateu. Olha lá a terra, ó. Lembra que eu te disse que você entrar na terra com o povo? A terra lá, que linda. Tá vendo a terra? Tá vendo. Tudo bem, você viu, você enxergou, mas você não vai entrar. Deus fez água sair da rocha. Deus revelou a sua presença através da fenda da rocha. Deus fez coisas miraculosas para aquele povo, apenas porque Ele queria se revelar no caminho mais difícil, mas Deus queria se revelar. E o problema é que muitas das vezes nós cremos que Deus nos leva ao deserto para que possamos morrer. Mas o deserto não é lugar de morte, é o lugar mais propício para que Deus possa se revelar a nós. Deserto não é lugar de morte, deserto sempre foi escola. Deserto nunca foi lugar para que possamos morrer, deserto sempre foi lugar para que possamos aprender. Deus nunca levou ninguém para morrer no deserto. Quando Elias estava no deserto correndo de Jezabel, dizendo, não tem jeito mais, ah meu Deus, o que é que eu vou fazer? Deus diz, embora meu filho, não tem tempo para isso não. Toma água, vai, manda os corvos lá, os corvos alimentam, vai, bora. Para de besteira. Talvez Deus está falando ao nosso coração essa noite, porque nós talvez estamos num deserto, e aí nós estamos achando que o deserto é para morrer, e Deus diz, não meu filho, é só para aprender, vambora, levanta. Bora! Deserto não é lugar de morte, deserto é escola para que possamos aprender. Presta atenção, por muitas das vezes o deserto não tem água, mas é para que Deus possa nos suprir. Por muitas das vezes o deserto não tem comida, mas é para que Deus possa nos suprir. Por muitas das vezes o deserto não tem amigos, mas é para que possamos nos aproximar de Deus. Por muitas das vezes o deserto, o caminho é mais difícil, o sol é mais quente, porém é o lugar em que Deus quer se revelar a nós. Deserto é o lugar onde Deus quer se revelar a nós. Ele não quer nos matar, Ele só quer se apresentar. É por isso que Deus dificulta caminhos. É por isso que às vezes o caminho mais fácil, que você vê o outro indo dizendo, mas Deus, o caminho do outro é muito mais fácil, o meu é mais difícil. É porque Deus quer te reeducar, Deus quer que você confie nele, e Deus quer se revelar a você. Só descanse. Deserto é lugar de descanso, irmão. Eu não estou falando isso de conhecimento apenas técnico, não. Estou falando disso de conhecimento empírico. Aqui eu sei o que é. Sobre deserto eu sei. Eu conheço o deserto. E eu estou te dizendo, deserto não é para a morte. Deserto é para conhecermos a Deus melhor. Fica de pé no seu lugar. O caminho difícil não é para te matar, é para que Deus possa se apresentar a você. Os problemas, dificuldades momentâneas que estamos passando, não é para que possamos ser destruídos.
é para que Deus possa se apresentar a nós. Deus quer se apresentar a nós. Talvez o seu deserto é emocional. Talvez o seu deserto é espiritual. Talvez o seu deserto é familiar. Talvez o seu deserto é financeiro. Aí Deus está dizendo, eu só quero me apresentar. Só quero me apresentar. Feche os olhos. Quero que você ore essa noite. Nós te louvamos, Jesus. Sabemos que o deserto é momentâneo e é escola para que possamos aprender. Nós te louvamos, Jesus, e sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Deus de milagres, no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Nós te adoramos, Jesus. Deserto não é lugar de morte. Deserto é lugar para que possamos te conhecer melhor, Pai. É o lugar que o Senhor quer se apresentar a nós. É o lugar que o Senhor quer se revelar a nós, Pai. É o lugar onde as frustrações vêm. É o lugar que às vezes a quebra emocional vem. É o lugar que às vezes a quebra financeira vem, Pai. É o lugar que às vezes a espiritualidade vai para um lugar onde é difícil de ser localizada. Mas é o lugar onde vamos te conhecer, Pai. Existem pessoas nessa noite, Pai, que estão com o coração apertado, sem direção, Pai, sem entender os seus planos e seus propósitos. Mas o que eu quero pedir ao Senhor é para que o Senhor possa tocar no coração dessas pessoas, para que elas possam descobrir, Pai, que talvez elas vão sair deste lugar essa noite e a situação vai continuar a mesma, mas elas vão sair deste lugar completamente diferentes, Pai, descansando no Senhor, mesmo em meio ao deserto. Descansando no Senhor, mesmo em meio ao deserto, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, Pai. E nós queremos louvar ao Senhor, porque o Senhor tem nos suprido. O Senhor tem feito com que nossas necessidades, Pai, não sejam motivo de choro, não sejam motivo de lágrimas em nossas casas, Pai. O Senhor tem suprido nossas despensas. O Senhor tem suprido nossas geladeiras. O Senhor tem suprido a gasolina no nosso carro, Pai. O Senhor tem suprido o dinheiro da passagem. O Senhor tem suprido o dinheiro do Uber. O Senhor tem suprido nossas emoções. Às vezes no momento de choro e desespero nós achamos que estamos sozinhos, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Deserto não é lugar de morte. Deserto não é lugar de nós ficarmos prostrados. Deserto é lugar de caminharmos sabendo que estamos sendo acompanhados pelo Senhor e que o Senhor está nos fazendo, Pai, aprender. É a escola do Senhor, Pai. É a escola do Senhor, Pai. É a escola do Senhor que nós queremos aprender. Não nos deixe, Pai, ficar por muito tempo, mas também não nos deixe sair sem aprendermos nada. Não nos deixe sair sem aprender nada, Pai. Nós te louvamos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus,
esse é quem tu és. Declare isso. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, declare isso. Se você crê que Deus é isso mesmo, abre seus lábios, declare essa verdade, vamos. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Vamos. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Declare isso. Esse é quem tu és. 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 Ele é. Esse é quem tu és. Ele nos supre no deserto. Esse é quem Ele tu cuida das nossas és. necessidades. Ele cuida da nossa vida. Esse é quem tu és. 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 Esse As vozes declarem. Meu Deus é, meu Deus é. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Mais uma vez, declare isso. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Se você pode, aplauda Jesus essa noite, aplauda Ele. Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele. Aplauda Ele. Aleluia. Que nós possamos sair daqui essa noite com essa convicção que Deus pode nos levar por caminhos complexos, mas Ele não nos abandonará. Ele está ao nosso lado. Amém? Lá embaixo nós temos uma cantina, cachorro quente com refrigerante.